Tal como, por exemplo, e aqui é óbvio, é ululante, é impossível não me lembrar desse exemplo da grande literatura, um escrito do George Orwell, né, o escritor inglês de pseudônimo, bom, George Orwell não era o nome oficial dele, mas, quer dizer, era o pseudônimo, era o nome que ele usava justamente para escrever as suas obras, entre elas o 1984 e a Revolução dos Bichos. E no 1984 é muito claro como a nova língua é justamente um instrumento, uma ferramenta utilizada pelo governo autoritário apresentado na obra para justamente cercear os indivíduos que vivem ali naquela distopia. Então, por favor, fiquemos atentos a esses movimentos que querem proibir as pessoas de falarem o português correto. E aí o professor continua, né? Que existe, né, de certa forma, pelo menos essa foi a minha leitura que eu fiz aqui dessa passagem especial do professor Olavo, uma glamorização do errado. Então notem, por exemplo, que existem professores de português, de literatura, de língua, seja ela qual for, que dizem e já afirmam isso categoricamente, sejam através dos seus escritos, sejam através das suas intervenções na mídia, não, abre aspas, algo mais ou menos parecido com isso, não. Não importa se você está falando certo, o importante é que a pessoa entenda. Não, pera lá. Claro que faz toda a diferença a pessoa falar de maneira correta, a pessoa se manifestar, falar, utilizar o bom vocábulo da sua língua mãe. Isso demonstra, em primeiro lugar, um respeito à língua materna, à língua dos seus antepassados e que, consequentemente, será passada para os seus descendentes. E claro, essa ideia de que a língua culta ela é opressora também está presente um DNA revolucionário nesse pensamento. Quando, na verdade, você vai observar, por exemplo, o mundo real. Vamos nos abstrair, vamos nos afastar um pouco desse castelo de marfim da academia e dos intelectuais. Como exemplo de vida, eu tenho meu pai e minha mãe, Dona Josefa Rodrigues dos Santos, e meu pai, Sebastião Lisboa Bispo. Os dois têm em comum que nenhum dos dois concluíram o primeiro grau do ensino médio. Nenhum. Meu pai fez até a quinta série, minha mãe fez por volta da sexta, sétima série. Nenhum dos dois possuem uma formação intelectual ou, digamos assim, não são letrados na língua materna, na língua portuguesa, como deveria ser a maior parte das pessoas que passaram por um processo educacional tal como eu, por exemplo, que tenho graduação, especialização e tudo mais. Não que isso me coloque numa posição superior. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte. Mesmo meu pai e minha mãe não sabendo falar o português da língua culta, norma da língua portuguesa, a todo momento, tanto Sebastião Lisboa Bispo quanto Dona Josefa Rodrigues dos Santos preocupam-se em falar corretamente e em escrever de maneira correta. Vez ou outra, minha mãe vem falar comigo no WhatsApp. Léo, isso aqui tá certo? Meu pai da mesma forma. E o meu pai, apesar, mais uma vez, de ter feito até somente a quinta série, pelo que eu me lembre, eu nunca vi o meu pai ter orgulho de falar errado ou, por vez ou outra, incentivar que eu, por exemplo, não falasse corretamente. Então esse discurso de que o importante não é falar certo, o importante é que as pessoas entendam, é um discurso muito mais conectado com a academia, com os intelectuais, com aquelas pessoas que muitas das vezes escondem-se, ou melhor, perdão, escondem o seu fraco português, o seu fraco conhecimento, domínio da língua portuguesa e se valem desse argumento, essa justificativa. Não, o que importa é falar correto. Pois bem, se o que importa não é falar correto, mas falar com que as pessoas entendam, por qual razão, e aqui fica uma pergunta, por qual razão, por qual circunstância, por qual motivo você, professor de letras, que utiliza-se desse expediente, desse discurso, que não, a língua é viva, a língua se transforma, o que importa é as pessoas entenderem o que você fala. Então, por qual motivo você entrou na faculdade de letras? Você não precisaria entrar na faculdade de letras, então. No entanto, você passou por todo o processo da faculdade, da graduação, talvez uma especialização, até mesmo um mestrado na área de letras, linguística ou coisa que o valha, e agora, com o diploma em mãos, você vive me dizer que a língua não é importante? Que aprender a norma culta da língua portuguesa não é importante, e ainda condena aquelas pessoas que, porventura, a apreciam, a defendem, trazem a língua materna, tão bela portuguesa, para falar, para se expressar de forma correta com a norma culta da língua portuguesa. Percebem como o professor Olavo de Carvalho acerta em nos lembrar que
a decadência da língua começa justamente a abrir espaço para esse hospício, cuja qual justamente dá o nome a esse primeiro artigo do professor Olavo de Carvalho.